Glórias a Ti, ó Senhor adorado, muito boa tarde. Nesta hora, meus amados, estamos aqui reunidos, como eu prometi, para dar início ao nosso estudo. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Jesus amado, Deus maravilhoso, Pai, eu te dou graças, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, por mais esses momentos, Senhor meu Deus, que vamos passar na Tua presença. Deus, e eu coloco agora, Pai amado, Deus querido, essa nossa aula de hoje, Pai, a nossa primeira aula, Pai, em nome de Jesus, que Tu venha nos dar direção, Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, meus queridos, eu peço desculpa para vocês, porque claro que todo mundo estava esperando uma aula, diferente, mas como eu ainda estou começando, estou aprendendo, eu não sei, nem tudo eu sei mexer no celular, então eu estou aqui para gravar essa aula, amém? Que ela traz por título, um novo caráter, a lei do reino de Deus, amém? Que essa nossa aula de hoje se encontra lá em Mateus 5, que diz o Sermão do Monte, amém? E diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e eles passou a ensiná-los dizendo, Então nós sabemos que esse aqui é um capítulo que se refere às bem-aventuranças. E eu te pergunto para ti nesta tarde, amém? Afinal de contas, o que é felicidade para você? Ela está relacionada à coisa ou a um estilo de vida? O que tu acha? Para ti, o que é felicidade? Amém? E por Jesus também pode parecer estranho, mas Jesus ele também se preocupava com esta parte, sobre felicidade, Então, depois dele escolher os seus primeiros discípulos, ele pregou o sermão da montanha, glória a Deus, com o objetivo de quê? De ensinar os valores que deve orientar e caracterizar a vida de todos nós, certo? Ou seja, de todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, Então, e vocês sabiam, por que será que recebeu esse nome, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, Nós vamos ver por que Jesus deu esse nome, quando ele estava assentado sobre um monte, rodeado por seus discípulos, E tendo ali, quando as pessoas começaram a perceber e viram Jesus indo para aquela montanha, com seus discípulos, porque era essa a intenção de Jesus, reunir somente os seus discípulos para ensiná-los. Mas só que o quê? Que houve ali, uma grande multidão na planície a ouvi-lo. Por quê? Porque as pessoas ao ver Jesus,
Subindo naquele monte com os seus discípulos, eles acharam que algo Jesus ia fazer. Então, muitos de repente subiram ali de curiosos, né? Mas outros de repente para ouvir o que Jesus queria dizer, né? Então, e acabou que não foi só aos discípulos, né? Que ele acabou ensinando. Por quê? Porque Jesus ele não ia mandar as pessoas embora. Então ele quis o quê? Aproveitar. E por isso ele deu o nome ali de o Sermão do Monte. E vocês sabiam que o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha é um dos textos mais importantes da nossa Bíblia para os cristãos, porque nele Jesus apresentou aos seus discípulos o que? O alto padrão pelo qual eles deveriam se conduzir na vida. Por isso que esse sermão é o principal de todos, tá? É um dos mais importantes, porque ali Jesus ensinou a respeito do caráter de cada um, ou seja, do padrão pelo qual eles deveriam se conduzir, como eles deveriam se comportar, né? Como eles deveriam agir, porque a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Amém? Então, em Mateus 5:1, né, Jesus abre o sermão dizendo, né, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los a todos. Amém? Então, ele abre o sermão da montanha falando aos seus discípulos sobre um assunto muito importante para a vida de cada pessoa. Então, que a relação entre o caráter e a felicidade, né? Aqui Jesus quer explicar a relação que tem entre caráter e felicidade. Então, o ser humano ele tem como objetivo, né, buscar a felicidade, certo? Todos nós queremos ser felizes, certo? Mas por quê? Porque todos queremos ser felizes, né? Porém, nem todos conseguem isto, certo? Por quê? Né? Porque muitas pessoas, às vezes, conseguem o que? Alguns momentos de euforia e o resto tudo é seguido por tristeza e depressão, certo? Por quê? Porque a felicidade que o mundo oferece, ela é momentânea, né? Uma hora tu tá bem, daqui um pouco tu já tá mal, né? Uma hora a pessoa vai na festa, pula, dança, faz miséria. Aí aquele momento de euforia, aquele momento de porque eu tô feliz, que maravilha, que coisa boa. Mas quando chega em casa, o que acontece?
aí tá só você e as paredes da sua casa. E aí começa a entrar a melancolia, começa a entrar a depressão, começa a ver que tudo aquilo ali foi passageiro, né? E não é isso que Deus quer para nós. Porém, felicidade, tá? Felicidade mesmo, ela tem a ver com o estilo de vida e não com o que nós temos. Porque, gente, pensem bem, o rico, ele tem tudo que ele quer ao alcance dele, certo? Ele tem carro, se ele quiser viajar, ele viaja, é só ele ligar para o aeroporto e comprar as passagens e já está indo viajar. Se ele quiser ficar, ele fica. Se ele quiser ir para outro lado, ele vai. Se ele quiser comer algo que ele tem vontade, ele come, né? Ele tem empregado para fazer tudo, para limpar tudo, para cuidar de tudo, né? Ele não se preocupa em ter que ir no supermercado, ele não se preocupa se tem que comprar algo. Para ele isso aí não tem, certo? Porque ele tem tudo o que ele precisa materialmente. Mas se você vai parar e analisar, eles não são felizes. Por quê? Porque eles são pessoas que eles não podem sair livremente que nem o pobre, tá? Eles têm que andar com segurança. Eles não podem chegar até um shopping, tá? Porque daí tem aqueles paparazzo, eles têm que estar sempre se cuidando do sequestro, dos assaltos, né? E aquilo ali, ó, muitas vezes, não só por isso também, mas a pessoa que tem tudo, ao mesmo tempo ela tem um vazio aqui dentro. Por quê? Porque o material não, como é que eu vou dizer para vocês? O material, ele não sustenta, ele não compensa, tá? Com aquilo que tem aqui dentro. Então, o que adianta ele ter tudo, né? Ter empregado, ter tudo que ele precisa ao alcance dele, mas não ter paz de espírito, não ter o amor dentro dele, não ter pelo que ele lutar, certo? Porque ele pode dançar, ele pode escutar música, ele pode fazer o que ele quiser, mas aquele vazio que já existe dentro dele nunca vai sair, né? Porque tem muito rico aí que tem muitas vezes essas crises de depressão, que sofre esses suicídio, né? Que procuram tentar a própria vida. Por que muitos ricos às vezes procuram se envolver com droga? Por quê? Porque aqui dentro falta algo. E felicidade não é pelo que tu tem, mas sim pelo teu estilo de vida, certo? Por quê? Né? Como assim? Né? Tem pessoas que têm tudo e não são pessoas boas. São pessoas egoístas. Quanto mais tem, mais quer. Certo? Então ela acha que só aquele trabalho, só acumulando bênçãos, só acumulando riquezas,
materiais, ele vai se satisfazer. E o que acontece? Amanhã depois a pessoa morre e os que ficam brigando pelaquilo que ele deixou. Certo? Então, a felicidade, ela tem a ver com o estilo de vida que nós vivemos e não com aquilo que nós temos, certo? Então, mas especificamente tem a ver com o nosso caráter, tá? Agora nós vamos começar a entender, certo? No texto, nós lemos lá que Jesus, chamando de bem-aventurados ou felizes, tá? Que apresentam determinadas qualidades com seu caráter que são manifestados no seu dia a dia. Ou seja, ali Jesus diz, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, gente, caráter tem a ver com aquilo que nós somos, tá? Com aquilo que nós demonstramos, certo? Glória a Deus. Aqui Jesus ele está falando de temperamentos, não de temperamentos, mas de caráter, tá? Vocês não reparem porque eu tenho que escrever tudo, senão eu esqueço de tudo, certo? Então, caráter esse que é o fruto do Espírito. Ou seja, o que é o fruto do Espírito? A bondade, a caridade, o amor, né? Então, tudo isso é os frutos do Espírito, que é o nosso caráter. Se nós somos pessoas boas, se nós somos pessoas pacificadoras, que não vamos arrumar contenda com as pessoas, tá? Tem gente que tem esse temperamento, que ela é uma pessoa explosiva, ela não sabe falar com calma, tá? Ela não sabe falar baixo, quando ela chega para falar com uma pessoa que ela fica alterada, ela já chega gritando, explodindo, dizendo palavrão, querendo bater, tá? E isso não pode. A pessoa que aceita a Jesus, ela tem que mudar o seu estilo de vida, certo? Então, esse é o nosso caráter, tá? Ser uma pessoa honesta, né? Ser uma pessoa calma, tudo isso nós temos que saber e pedir para Jesus nos transformar, certo? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o que acontece, né? O Espírito Santo, ele habita em nós, ele entra em nós. Então, aí ele vai transformar a nossa vida, tá? Glória a Deus, louvado, santo e poderoso tu és. Para isso não importa o temperamento da pessoa. Mas se eu tenho um temperamento explosivo, então eu não vou poder aceitar Jesus? Pode e deve. Por quê? Porque para isso não importa o temperamento.
desde que a pessoa se submeta à ação divina, tá? Ou seja, ao Espírito Santo. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Se nós éramos umas pessoas, como é que eu vou te dizer assim, ó, que não deixava passar nada, como eles costumam dizer, eu não levo desaforo para casa. A partir do dia que tu aceita Jesus, o Espírito Santo, ele vai mudar esse teu jeito de ser, certo? Por quê? Porque tu vai estar submetida à ação divina, à ação do Espírito Santo, tá? Eu costumo sempre, quando eu oro, eu peço muito para Deus, Senhor, me dá domínio próprio, me ensina a lidar com as pessoas, sabe? Por exemplo, você é casado, tá? E o teu marido não é cristão e tu é. Então, tu já entregou a tua vida para Jesus. E o teu marido é daquele que tem um temperamento, como é que eu vou te dizer, agressivo. Não que ele venha a bater. Não estou falando disso. O que eu falo? De ser uma pessoa que fala alto, que grita, que não sabe se dirigir, a uma pessoa nervosa, tá? Que tudo já começa a falar coisas e dizer palavrões. Gente, o que nós temos que fazer, tá? Nessas condições. Tu vai bater boca com essa pessoa ou tu vai ficar quieto? Muitas pessoas costumam fazer o primeiro, bater boca, porque eu não levo desaforo, porque ele me ofendeu. Gente, nós temos que aprender uma coisa, tá? Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida tem que mudar. Então, se tu batia a boca, se tu retrucava, não retruca mais e não bate mais boca. Por quê? Porque quanto mais tu falar, retrucar, mais ele vai ficar alterado. Então, fica quieta, ora em espírito, pede para Deus tomar domínio dessa situação. E aí ele vai ver que tu mudou, tá? Porque para a gente ser testemunho, tá? Para as pessoas do que Cristo faz na nossa vida, nós não precisamos falar, tá? Mas está no nosso agir, tá? Como nós estamos nos conduzindo, porque ele vai ver com os olhos dele, ele vai dizer, ela gostava de me retrucar, gostava de ofender, agora ela não faz mais isso. Por que ela parou? Né? Então, aí vai começar a agir, o Espírito Santo vai começar a agir na vida dessa pessoa, certo? Porque não está no nosso falar. Claro que muitas vezes a gente tendo oportunidade, nós temos que falar do que Jesus fez na nossa vida. Mas também tem muita gente ao nosso redor que cuida a nossa conduta, o nosso vestir, o nosso andar, o nosso comportamento, tá?
tem muita gente nos observando. E com as nossas atitudes, nós já estamos testemunhando do amor de Deus, da transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida, se nós nos submeter à ação do Espírito Santo. E aí poderá se manifestar esse novo caráter na sua vida, na nossa vida, certo? E é consequentemente nas novas atitudes, certo? Isso é o que Deus quer falar, tá? Agora eu vou pedir para vocês, vamos fazer uma reflexão, tá? No tempo da Bíblia, tá? Lá no Antigo Testamento, e mesmo no Novo, tá? Quando um rei iria fundar novas cidades, ele precisava de pessoas para fazer as obras, tá? Então, o que eles ofereciam naquela época para que as pessoas pudessem vir a entender, né? Eles faziam assim, ó. Eles especificavam benefícios, tá? Incluindo cidadania, redução de impostos, terras e etc, tá? Para que as pessoas trabalhassem e em troca do serviço elas iriam ganhar isso, tá? Como hoje, no nosso tempo, trazendo para nós hoje, quando nós vamos procurar um emprego, tá? Tu vê um anúncio, tá? De emprego. Tu vai olhar em primeiro lugar o valor do salário e os seus benefícios que esse emprego vai te oferecer, como vale transporte, vale refeição, hora extra, horário de trabalho, plano de saúde, que é o principal, que muita gente hoje procura ver isso, né? Para que você possa decidir se aceita ou não, se aquilo ali vai ser bom ou não para você. E você imagina uma pessoa que precisa de pessoas para trabalhar, tipo os reis na época de Jesus. Eles ofereciam aquilo ali, né? Ou seja, incluindo a cidadania, né? Que daí a pessoa já era, mesmo que viesse de outros lugares, ganhava cidadania ali, né? A redução de impostos, que naquela época eles cobravam um absurdo, né? E terras, tá? E em vez de ganhar tudo isso, coisas boas, tá? Vocês imaginam uma pessoa vir oferecer um trabalho para vocês, né? E colocar o quê? Em vez de ter plano de saúde, salário, cidadania, redução de impostos, no entanto, ele ofereceria o quê?
pobreza de espírito, mansidão, choro, fome e sede, e até mesmo perseguição. Tá? Vocês imaginam isso. Vocês não iam querer aceitar esse emprego, né? No entanto, tá? Essas são as bênçãos que Jesus oferece àqueles que reivindicam a cidadania que ele descrevia. Ou seja, como ele disse, né? Que o reino era o céu, né? Então, como ele diz ali, ó, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá? Tu teria que ser pobre de espírito, manso, choro, fome, sede e perseguição, né? Então, além disso, o Rei Jesus disse que os pobres de espírito, os mansos e os que choram são bem-aventurados. Quer dizer que o quê? Ele não oferece uma mudança nas condições, mas a bênção nas condições que desgostam os cidadãos deste mundo. Certo? Por quê? Porque ele não te oferece as coisas que o mundo aqui nos oferece. O mundo aqui tem o quê? Dor, sofrimento, né? Tem o quê? Uma falsa felicidade. Por quê? Porque ela é momentânea. A paz que o mundo dá, ela é uma paz falsa. Por quê? Porque você não consegue tê-la sempre, certo? Por quê? Porque tu tá bem, dali um pouco tu já não tá mais. E ao contrário do que Jesus nos oferece, porque a paz dele, a paz que ele nos oferece, é a paz que vem dele, é uma paz que mesmo que tu estando em lutas, passando por dificuldade, porque Deus